Fala, gente, aqui de volta. Dessa vez eu vou falar sobre um tema muito debatido, mas muitas vezes pouco compreendido, que é a questão do voto impresso. O presidente atual do Brasil, ele fala algo que muitos políticos gostariam de falar, mas têm medo de falar em público, que é a questão do voto impresso. Eles não falam abertamente, mas para eles seria o mundo ideal. Vou explicar o porquê, tá certo? O Brasil é um país que tem uma democracia recente, né? Só a partir de 1989 para cá que nós tivemos eleições diretas da nova democracia após a ditadura militar que começou em 64 e foi até 85. Depois teve a transição e começou aí o regime democrático brasileiro muito novo ainda, né, com muitas falhas, muitos questionamentos, porque nós temos uma carta de leis que diz o que tem que fazer ou não fazer. Mas muitas vezes os juristas que estão à frente do STF procuram não interpretar corretamente essas leis. Exemplo disso é que há uma semana Luiz Fux disse que ia reunir os três poderes para criar mecanismos para garantir a democracia. Não precisa, nós já temos a Constituição que diz o que tem que fazer ou não fazer, tá certo? Dentre isso, nós temos a questão do voto secreto. Este voto secreto garante a você, eleitor, que o seu voto não seja violado. E por que isso é tão complicado? Porque, gente, em cidades menores, como é o caso da que eu moro, a Agrestina, já pensou aqui o voto impresso? Íamos voltar ao voto de cabresto, que já existe aqui, tá certo? Já existe também a questão da pressão moral para que você vote um candidato, né? Existem perseguições. Imagine com o voto impresso. Então, o voto impresso, ele não é um avanço, ele é um retrocesso. E aqui na questão de opinião, tá certo, gente? A questão básica, simples de política. Você pode defender? Pode, nós vivemos democracia. Tem liberdade de expressão, liberdade de opinião, mas tem coisas que não podem ir contra a Constituição. Então, esse projeto ele é um projeto em si sem pé nem cabeça, mas tem pessoas que defendem isso e não imaginam o risco que isso pode trazer para a democracia brasileira. Então, aqui em cidades pequenas, no meu caso, que eu moro, já tem muitos problemas com questão da eleição. Imagine você com o voto impresso. E não é para auditar, tá, gente? Porque nós temos auditorias, né? Quem não conhece, procure ver os mecanismos que o TSE faz para auditar as eleições e não um voto impresso, onde vai aumentar ainda mais a pressão para pessoas que têm contratos, para pessoas que querem, por alguma forma, serem funcionários públicos, não através de concurso, porque os concursos eles não são regras de cidades pequenas, eles são as exceções, tá certo? Então, o voto impresso é uma forma de controle, o voto impresso é uma forma de retrocesso, o voto impresso é algo descabido neste momento. Mas, como nós temos um bobo da corte como presidente, que fala o que muita gente queria falar, mas não tem a capacidade de falar, e ele com seu jeito fanfarrão, né, e irreverente e muitas vezes tosco, fala aquilo que eles gostariam de falar, que é ter o voto impresso para poder controlar o investimento que eles fazem nas eleições. Tendo a certeza de estarem comprando votos, que esses votos depois sejam conferidos através do voto de cabresto. Bom, gente, esta é a minha opinião, esta é a realidade, você concorda ou não concorda, mas é mais uma polêmica que eu venho aqui discutir com vocês, que é o descabido projeto do voto impresso. Um abraço e até a próxima.